Tempo 60 Mais. Aos sábados, 9 da manhã, com Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, na Tempo FM. Já estamos começando o Tempo 60 Mais. Muita informação no ar, música de qualidade e sempre com um convidado especial aqui na Tempo. Muito bom dia, Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, sejam bem-vindos. Bom dia, Leandro. Bom dia, Júlia. Bom dia, gente. Bom dia a nossa convidada que está aqui hoje com a gente. Doutora Luciana está aqui com a gente, né? Bom dia, doutora. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar sobre uma coisa bem interessante que é a oncogenética. Muito legal. Sabia o que era, Leandro? Eu imagino, mas eu não tenho bem certeza não, viu, Coronel? Então pronto, daqui a pouco a gente volta para esse papo bem legal que explica muita coisa que a gente vê acontecer que não entendia e que agora a doutora Luciana vai desvendar para a gente. E agora eu passo a bola para a Júlia Rodrigues. Bem, gente, o objetivo da oncogenética é identificar pessoas portadoras de tumores raros ou que tenham risco aumentado de desenvolver câncer devido a alterações genéticas. Muitas vezes em função da grande incidência de doença na família. A ocorrência de vários casos de câncer em uma única família pode estar relacionada a alterações, mutações, que aumentam o risco de desenvolvimento da doença. Atualmente já são conhecidos vários genes que, quando alterados, aumentam o risco de desenvolvimento de câncer de mama, ovário, cólon, próstata, pele, bem como uma variedade de tumores raros. Estima-se que de 5 a 10% dos tumores malignos sejam de origem hereditária. Bem, doutora, eu queria começar que você explicasse um pouco mais sobre a oncogenética, em que ela se diferencia da oncologia e também como elas trabalham juntas na prevenção e no cuidado do câncer. Pronto, perfeito. Foi um monte de perguntas em uma só, né? Mas vai dar certo. Pensando aqui como é que eu vou responder todas Pode de uma ir no vez. passo a passo. Não, mas basicamente, primeiro que difere. A oncologia, ela é basicamente aquela parte da medicina em que se trata o câncer. Então, é aquela pessoa que já tem o diagnóstico do câncer, né? A oncogenética, ela é o estudo da genética do câncer. A gente pode, quando fala oncogenética, a gente pode falar relacionada às mutações que o tumor tem. Mas quando a gente fala, normalmente quando a gente vem falar, divulgar na sociedade, a gente está se referindo àquela oncogenética que traz a questão da hereditariedade, da transmissão de possíveis genes que o pai ou a mãe pode transmitir para o filho. E esses genes alterados, eles podem aumentar muito ou pouco a chance daquela pessoa desenvolver câncer ao longo da vida. Então, isso que é a hereditariedade do câncer. Então, o gene é uma parte do DNA que ele é responsável por impedir que a gente desenvolva câncer. Então, se a gente tem uma alteração lá, nós estamos mais propensos a desenvolver alguns tipos de tumores. Então, não necessariamente se na minha família houver um caso de câncer, eu vou ter câncer. Não, primeiro, existe a consulta, que a gente falou, aconselhamento genético, que você vai sentar com um profissional e ele vai destrinchar toda a sua história familiar. E aí, a depender do tamanho da sua família, da idade das pessoas da sua família, como são os tipos de câncer que tem na sua família, a gente consegue ter uma ideia se tem risco de existir um possível gene defeituoso correndo aí nessa família ou não. E a depender do risco ou não, da pessoa entender o que significa fazer esse exame, a gente aconselha a pessoa a fazer esse exame. Então, não é porque tem uma pessoa na minha família, só isolado, em que a gente precisa fazer o exame ou que exista um maior risco. Doutora Luciana, o programa ele trabalha muito com a linha do envelhecimento ativo e saudável. E eu estava lendo com relação à medicina genômica, né? Essa inter-relação muito estreita entre as variantes genéticas e o desenvolvimento do câncer. Como é que funciona isso? Principalmente para as pessoas que, como a Juliana falou, conhecem já casos anteriores na família e, por medida preventiva, querem ver se tem a predisposição ou não a desenvolver tumores similares ou então um outro tipo de câncer. Como é que essa medicina genômica ela age diretamente nisso? Pronto. Eu gosto muito de exemplificar com casos, assim, para ficar mais fácil de todo mundo entender. Eu acho que todo mundo conhece a Angelina Jolie. Né? Aquela atriz famosíssima de Hollywood. A história do caso das mamas dela, Exatamente. Né? Como que é a história dela? Ela tem uma história importante de câncer na família, de mama, ovário.
E a avó dela, se eu não me engano, faleceu bem nova, não lembro se de câncer de mama e de ovário, e por isso, né, por essa história importante de pessoas jovens estar tendo câncer, ela fez esse exame, que é o exame. O exame vai olhar o seu DNA. Eu costumo dizer na minha consulta que o DNA é o nosso código de barras. Tem lá tudo como vai funcionar nosso organismo. E a Angelina Jolie fez esse exame, que pode ser por sangue ou saliva, e ela descobriu que ela tem um gene chamado BRCA1, que ele não funciona bem. A mãe dela passou para ela esse gene alterado, e como esse gene não funciona bem, ela tinha um risco bem importante, chega a 60% a 70%, de desenvolver câncer de mama e ovário ao longo da vida. Então, de posse dessa informação, se eu tenho um risco muito grande de desenvolver esse tipo de câncer, vale a pena você tomar algumas medidas preventivas, como, por exemplo, fazer ressonância de mama com maior frequência ou retirar a mama, e principalmente retirar o ovário, que assim, câncer de ovário é difícil de ser rastreado, não é tão fácil quanto câncer de mama, e foi isso que ela fez. E a partir disso, ela tem sido a grande divulgadora, difusora de informações com relação à hereditariedade do câncer. Então isso estreita essa relação do câncer com as alterações genéticas, é isso? Isso, exatamente. Não é tão recente assim esse conhecimento, se eu não me engano, foi na década de 70. Inclusive, existe um filme sobre isso, que quem interpreta a cientista que descobriu esse gene, o BRCA, eu falo assim porque eu adoro cinema, tá, gente? Vocês já estão sentindo que... E quem interpreta nossa, agora faltou o nome da atriz. Desculpa, mas é uma atriz também bem famosa que interpreta. É uma história muito interessante, porque ela fica muito tocada de uma família nos Estados Unidos em que todas as mulheres morriam de câncer de mama. Ela foi atrás, todo mundo falava que ela era louca, não tem nada a ver. E ela descobriu, provou que esse gene aumenta o risco de câncer de mama. A partir daí, depois do projeto Genoma Humano, que nós conseguimos decifrar todo o código genético, aí não parou mais. Hoje nós conhecemos muitos genes que aumentam vários tipos de tumores, não só de mama. Então a gente tem tireoide, rim, intestino. Todos preveníveis? Não, nem todos. Porque, por exemplo, mama nós conseguimos tirar, ovário nós conseguimos tirar depois da menopausa. O intestino não tem como remover, né? Exatamente. Pâncreas também, ninguém vive sem o pâncreas. Então é por isso que a consulta ela é importante, porque a gente precisa explicar isso para o paciente. Pode ser que eu encontre aqui um gene, de acordo com o histórico familiar, em que aumente um pouco o risco, ou relativamente o câncer de intestino, mas nós não vamos tirar o seu intestino. Então, a gente não tem como prevenir o câncer, mas a gente tem como fazer com que a gente descubra o câncer bem mais cedo. E quanto mais cedo, mais chance de cura. Eu queria saber, doutora, existe tempo certo para você fazer esse mapeamento, e especialmente quem tem que ficar ligado, né, por ter a questão da hereditariedade, porque eu sei que tratando com oncologistas, a gente eles já falaram, agora, por exemplo, se você tem um caso na família que teve tal câncer, você tem que, tantos anos antes dessa pessoa ter tido, já começar a ficar mais atento aí no médico responsável e tudo. Mas em relação ao genoma, em relação ao nosso DNA, como é que a gente fica atento a isso? Assim, tempo certo não existe, né? Uhum. Na grande maioria das vezes, a gente não indica fazer esse exame em crianças. Em raras situações, né? Existem alguns genes em que aumenta o risco de tumores em criança, mas de uma maneira geral, a gente não faz em menores de idade, né? Minha recomendação é que quanto antes melhor. Uhum. Quando a pessoa tiver maturidade de entender o que esse exame vai trazer, se tem um risco aumentado na família, eu acho importante sentar, conversar, entender e fazer o exame, porque quanto antes você começar a prevenção, focada em um determinado gene que você possa ter alterado, melhor. Mas, de uma maneira geral, a gente tem visto que os pacientes, por exemplo, meu pai teve câncer com 60. Então, existe uma tendência da próxima geração ter um câncer mais precoce. Então, a gente fala assim, 10 anos, começar um rastreamento pelo menos 10 anos antes do indivíduo que teve o câncer na família da pessoa teve. Uhum. Mas no momento ideal não tem. Hoje a gente usa essa informação para alguns tipos de tratamento de câncer. Então, às vezes, a pessoa tem um diagnóstico de câncer e precisa correr para saber da informação. Sim. Mas
Depende muito. Então, você fazer esse rastreamento quando você já foi diagnosticado também pode te ajudar no tratamento? Principalmente para câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pâncreas. Isso muda, sim, o tratamento hoje, assim, é bem recente, é coisa de 1 ano para cá. Antigamente não mudava. Existem algumas drogas que a gente usa para tratar o câncer que só funcionam em pacientes que têm essa mutação genética. Tudo isso que a senhora falou tem a ver com aconselhamento genético? Exatamente. Essa consulta que envolve a solicitação do exame, nós chamamos de aconselhamento genético, né? Que é um tipo de consulta que eu faço também fora do meu consultório de oncologia, para não misturar as coisas. Mas eu começo a conversa, gente, isso aqui é uma consulta diferente. Isso realmente é um aconselhamento, é um conselho. Eu vou te explicar o que isso significa. E você vai, junto comigo, vamos ver se é viável ou não, se tem condições ou não de você ser submetido ao teste. Nos Estados Unidos, né, infelizmente, o teste pode ser pedido por qualquer um. Você vai na farmácia, tipo um teste de gravidez. Você vai na farmácia, pega, testa. E aí tem uns que falam até de ancestralidade, se veio da África, da Europa. Né, eles puxam muito para esse apelo comercial. Vai comercial. na raiz da coisa mesmo. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa não entende o que é aquilo, né? É um negócio muito específico. E faz o exame e vem o resultado e diz, meu Deus, e agora? O que eu faço com esse resultado, entendeu? Eu não queria saber dessa informação e não tem muito o que sabe. Então, por isso que a gente sempre aconselha conversar com o profissional antes de tomar essa decisão de fazer ou não o exame. Uma outra coisa que eu estava lendo, eu achei muito interessante, com relação à síndrome da predisposição hereditária. O que é isso, hein, doutora? Na verdade, isso é um termo que a gente usa para várias síndromes, né? Nós temos muitas, né? Nós temos a síndrome de mama-ovário, nós temos a síndrome de Lynch, que são grupos de tumores que são agrupados. Cada vez mais esses grupamentos estão aumentando, em que aquele grupo ele é causado por 1, 2, 3 ou 4 genes específicos, às vezes até mais. Então, é tipo assim, síndrome de Lynch, né? Que foi descoberta por um senhor fantástico, o senhor Lynch, que faleceu há uns anos atrás, e que ela aumenta muito o risco de câncer de intestino e de endométrio, mas com o tempo nós vamos descobrindo que envolve mais do que intestino e endométrio. A síndrome mama-ovário, que até então a gente achava no começo que era mama-ovário, hoje a gente está vendo que é mais, são mais tumores envolvidos. Então, a gente usa esse termo para definir de acordo com o gene que é alterado, mas é algo muito abrangente. Teve um caso agora no Brasil, acho que a senhora acompanhou, de uma remissão total de um câncer, já em metástase. No Brasil foi um caso de um tratamento experimental. A senhora tem conhecimento desse caso? Eu acho que você está falando Era um homem, que né? repercutiu muito na mídia. Eu particularmente, eu vou ser bem sincera, eu sou contra esse tipo de repercussão, né? Porque é um tratamento... Mas houve essa remissão? Eu não sei te dizer porque eu não tenho acesso aos dados, mas o que eu vi assim, na mídia é que foi um linfoma que foi tratado em um protocolo de pesquisa por CAR T-cells, que é um tipo de tratamento que nós temos há mais de 5 anos e que ele realmente funciona. Ele é fantástico, mas ele tem as indicações específicas dele, linfoma, mieloma, alguns tipos de leucemia. Só que a maneira que é repercutido na mídia distorce um pouco as coisas e assim, eu recebi uma enxurrada de mensagem no meu WhatsApp, tal, tanto que eu fiz um vídeo na minha rede social para tentar explicar que é um tratamento fantástico, mas ainda não é disponível. É específico para aquele tipo de câncer. Para aquele tipo de câncer, está sendo desenvolvido na USP de Ribeirão, se eu não me engano, mas assim, basicamente para cânceres hematológicos, né? Então eu trato mama, ovário e tal. Ainda não chegou nos tumores sólidos. A gente chama tumor sólido, é o tumor dos órgãos, né? E tumores hematológicos, ele é leucemia, mieloma múltiplo. Ele é muito bom para isso, mas é um tratamento caro, é um tratamento que ainda está em fases... É difícil de ser feito, né? É muito complicado, porque ele tira as células do sangue da pessoa, tira as células de defesa, modifica geneticamente as células de defesa e põe de volta. Então, a senhora falou em vários genes. Quais são os principais genes que estão relacionados ao câncer? Ao aumento os principais, assim, os mais comuns, vamos assim, né? Falar, né? É o BRCA1, o BRCA2, hoje a gente está vendo muito o PALB2, o CHEK2, e aí tem os genes do intestino,
e do câncer de endométrio, que aí entra MLH1, MSH2, PMS2, esses são os mais comuns. Mas aí você tem mais de 100 genes, é uma lista grande. Tem o RET, que no Vale do Jaguaribe é para câncer de tireoide, ele é mais incidente do que no resto do Brasil. Sério? É. Olha o Ceará. Antes da gente passar agora para a Júlia, nós temos um recado da doutora Juliana Rodrigues. É uma super dica de saúde aqui no Tempo 60 Mais, Coronel. Se você faz dieta e exercício e não emagrece, provavelmente o seu corpo está precisando de ajustes. Ou seja, precisa ser investigado carências de vitaminas, carências de minerais, como está o funcionamento da sua tireoide, seu nível de inflamação que prejudica o metabolismo, como que está a questão do seu sono, intestino. Tudo isso tem que ser avaliado para que um corpo funcionando bem consiga entregar através de dieta e exercício resultado, ou seja, uma composição corporal normal. Então, se você está passando por esse problema, procure a ajuda de um profissional. Sou a doutora Juliana Rodrigues, médica, especialista em emagrecimento. Estou todo sábado aqui na FM Tempo, deixando dicas sobre saúde para você. Muito bem, doutora Juliana Rodrigues aqui no Tempo 60 Mais. Com você agora, Júlia. Agora é a hora da minha consulta? A Fica à Júlia vontade. chega, brilha os olhos quando a doutora Juliana dá alguma dica, né? A que ela doutora já Juliana falou. alugou um espaço na minha cabeça. Meu Deus do céu. Doutora, agora voltando pra cá. No último bloco, você falou que esse rastreamento, né? Ele ajuda até quem já foi diagnosticado com câncer. E um dos dados que a gente trouxe aqui no começo foi que estima-se que de 5 a 10% dos tumores malignos sejam de origem hereditária. Então, esse tratamento, ele ajuda tanto quem tem a origem hereditária como quem não tem, quem adquiriu câncer por outros motivos? Esse tratamento específico que eu falei, ele para câncer de mama, ele só é possível usar em quem teve o tumor de origem hereditária, né? Para próstata não tem esse raciocínio, mas para mama sim. Então é importante porque às vezes a pessoa tem câncer de mama, mas com o gene aumenta câncer de ovário. Então precisa depois do tratamento do câncer de mama tirar o ovário. Então essas mutações genéticas elas podem ser herdadas. Com certeza. Você tem 50%. Se você tem a mutação, você tem 50% de chance de passar para sua prole. Explica um pouquinho melhor, a gente estava em off aqui falando, a senhora falou sobre a predisposição de herdar do pai e da mãe. Então, qual é o agravo de eu herdar do meu pai ou da minha mãe ou de eu ter essa herança dos dois? De uma maneira geral, colocando na mesa todos os genes, o risco de você desenvolver um câncer ou não, ele é meio que equivalente, independente se você herdou do pai ou se você herdou da mãe. O que a gente entende é a história familiar. Então, às vezes, a gente tem a mesma mutação em duas famílias diferentes, mas elas se expressam de maneira diferente. Existem outras coisas que influenciam esse funcionamento do gene. Então, é muito importante a gente olhar para a família da pessoa. Então, se é uma família que tem muitos casos de câncer, a gente entende que aquela mutação está sendo bem mais agressiva. E o meu pai e minha mãe não tiveram câncer, de repente eu posso herdar esses genes alterados? Pode, porque é um aumento de risco. Não é um atestado que a pessoa vai ter câncer. Então, se aumenta em 60% o risco de câncer, tem 40% de chance de não ter. Então, eu já fiz o teste numa senhorinha de 80 anos, ela tinha uma mutação, ela tinha 80 anos e ela nunca tinha desenvolvido câncer. Então, pode ser que o pai não desenvolva e quando passa para o filho desenvolva. É interessante. A parte orgânica, a minha imunidade, a defesa do meu corpo, tem alguma influência com relação a desenvolver ou não o câncer? A pessoa fala, fulano é forte, tem um organismo forte. Tem pessoas que têm imunidade baixa, organismo fraco. Tem alguma correlação também? A imunidade, especificamente, a gente não consegue ter uma relação muito científica, assim, comprovada em trabalhos. O que a gente sabe que influencia muito é o meio ambiente, a maneira como você vive. Se você faz atividade física, se você fuma, se você bebe em excesso. Meu Deus.
É isso que influencia e muito, muito mesmo. A gente sabe hoje que alguns trabalhos mostram que o sedentarismo e o excesso de gordura abdominal, ela aumenta quase tanto o risco de câncer quanto quem fuma. Então, o que está na minha mira, o cigarro sempre esteve na minha mira, agora a atividade física, para mim, é o que eu sempre falo, todo dia para meus pacientes. Então, eu estou de parabéns, viu, Leandro? Pronto. Todo dia eu dou minha corridinha, agora vou na ela academia. Vai ficar lá na minha cabeça zero junto também, com a né? doutora Juliana, as duas, de mão dada. Tá vendo, ó? Puxa a orelha dela, doutora Júlia. Até esqueci a minha pergunta. Sim, a gente estava falando aqui no off também sobre a importância dessa ferramenta, não só para o diagnóstico e o acompanhamento, mas você falou muito sobre a mentalidade, né? Sobre você entender que, mesmo que você tenha essa predisposição, ela tá lá, ela não vai mudar. Então, que a gente tem que entender que a gente tem que fazer algo por isso e não se deixar levar por esse fato, né? Exatamente. A gente tem alguns pacientes que chegam paciente para mim, doutora, eu sou mutante e agora minha vida acabou. Eu disse, não, pelo amor de Deus. Você teve o prazer de conhecer você melhor e a partir disso a gente traçar um plano para caso algo aconteça, a gente já ter tudo ali na mão e ser diagnosticado cedo. Então, é realmente você absorver aquilo, aceitar e seguir para frente. Aí, nessas pacientes, o estilo de vida vai impactar mais do que quem não tem a mutação, né? Eu acho isso fundamental. Explique uma coisa, doutora, como a gente trabalha muito com o público 60+. No Brasil hoje, eu acho que a senhora acompanha, como é que está a incidência de tumores por faixa etária? O público idoso ainda tem uma predisposição muito grande ou isso acontece mais nos mais jovens? A predisposição ela é maior quanto mais tempo né, no idoso ainda, mas nós temos visto cada vez mais tipos de câncer, principalmente câncer de estômago em idades mais novas. Isso a gente associa basicamente ao estilo de vida mesmo, infelizmente, aos hábitos de vida, né, o sedentarismo cada vez maior, mas o idoso sim está mais propenso, principalmente a influência dos fatores ambientais, que quanto mais tempo exposto a um fator de risco, maior a chance de desenvolver câncer. Quais são as medidas preventivas que uma pessoa idosa que não foi diagnosticada, que não tem sintomas, que ela pode adotar como um hábito regular para que ela possa prevenir ou identificar de forma precoce um possível tumor? O meu mantra para tentar um envelhecimento saudável com relação a câncer, primeiro, não fume. Se você está me ouvindo e fuma, pare agora, largue o cigarro, porque eu tenho um pavor ao cigarro que vocês não têm noção. Eu trato muito câncer de cabeça e pescoço, meu marido é cirurgião de câncer de cabeça e pescoço, meu pai é cirurgião de câncer de cabeça e pescoço, e as coisas que eu vejo no meu consultório, eu tenho vontade para ter uma amiga minha que fuma, se ela estiver me ouvindo, é para ela sabe. Para você também, Alberto Viana. Que eu amiga, eu vou te levar para atender comigo um dia para você ver o que é que o cigarro faz. Então, não fume, evite excesso de bebida alcoólica. É devastador, né? Evite excesso de bebida alcoólica, faça atividade física e faça algo que você gosta. Não vai inventar de fazer aquilo que está na moda, que te dê prazer, para realmente não parar. E faça suas consultas regulares. O homem tem que ir no urologista todo ano, então todo homem tem que ter um urologista. A mulher tem que ir no ginecologista e no mastologista. São os dois médicos fundamentais da mulher. E se você insiste em fumar ou já fumou, procure um pneumologista, um cirurgião torácico, para fazer um acompanhamento regular anual. Não deixe para depois esses acompanhamentos, porque é aí que a gente descobre o câncer cedo, e quanto mais cedo, muito maior a chance de cura. Fale um pouquinho para a gente sobre o avanço da tecnologia, sobre a bioinformática. Como é que a tecnologia está ajudando nesse nicho da oncologia, de entender como surge, como tratar, como prevenir os tumores? A tecnologia, ela deu um boom mesmo depois que teve o projeto do genoma humano. E a maneira como a gente lê esse DNA, ela evoluiu muito e trouxe um custo menor. Antigamente era um exame praticamente inacessível para a população, porque era absurdo de caro. Era $100 mil, vamos por assim dizer, e hoje custa $300. Então foi uma queda muito importante graças à técnica que a gente usava.
Antigamente fazia a leitura de gene por gene, olhava qual as letrinhas, então demorava muito, né? Ainda é uma técnica muito boa, mas hoje a gente tem um sequenciamento de nova geração, que é uma máquina mesmo que vai lá e lê de uma vez, e em horas a gente consegue sequenciar mais do que um DNA. Então, isso trouxe a redução do custo para o paciente e o maior acesso. Em alguns casos, as operadoras de saúde cobrem o exame pela própria redução do preço. Tem consulta, Júlia? Não, hoje já me consultei aqui no off, tá Ela tudo já bem. fez consulta, Coronel. Foi. Eu queria, doutora, que você falasse as pessoas interessadas que têm vontade de fazer isso, como é que elas podem chegar até você, né? Pronto. Eu hoje atendo consultas de aconselhamento genético no Oncocentro, que fica no Hospital São Carlos. Então, lá, se quiser, eu tenho um Instagram também, que lá tem um link para poder marcar a consulta. Então, eu estou disponível para quem quiser depois conversar comigo, tirar suas dúvidas. Vai ser um prazer. Qual é o Instagram? doutora.luciana_Castro. Legal. É isso. A gente falou também em off, doutora, com relação aos tratamentos oncológicos, né? Diagnosticou, é prescrito o tratamento. A gente conhece dois basicamente, a radioterapia e a quimioterapia, e a senhora falava pra gente que hoje a agressão que o organismo sofre, ela tem caído cada vez mais por conta de novas técnicas. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje nós temos, além da rádio e da quimioterapia, né, que são os mais antigos, e a gente também tem alguns tipos de tumores que a gente trata com manipulação hormonal. A imunoterapia, eu acho que foi o boom da oncologia mesmo, 2016, foi o Prêmio Nobel de Medicina, 2 senhores, um japonês e um californiano, super simpáticos, muito merecido o prêmio, porque eles descobriram que o câncer, ele inibe o nosso sistema imunológico. E aí eles desenvolveram uma droga que é capaz de reativar esse sistema imunológico, de falar assim, sistema imunológico, bora atacar esse câncer, por que você não está fazendo nada? E aí, com essa droga, a gente ativa o sistema imunológico para atacar o câncer. Ele é bem menos tóxico que a quimioterapia, tem seus efeitos colaterais, tem seus riscos, óbvio. Mas, assim, não cai cabelo, não tem a questão do enjoo. E tem sido muito ativo em vários tipos de tumores, né? Para casos específicos, não é para todo mundo, né? Converse com o seu médico, você tem câncer, tenho certeza que seu oncologista está bem antenado nas indicações da imunoterapia. E tem a terapia-alvo. A gente tem terapia-alvo para rim, para mama, para pulmão. O que é a terapia-alvo? Como o nome fala, é um alvo. A gente encontrou um alvo naquele tumor, por exemplo, mama, para HER2, né? A gente descobriu que a célula do tumor tem muito HER2. Aí o remédio vai só agir nesse HER2. Para pulmão, que tem um gene, o EGFR mutado, aí o remédio vai só lá nas moléculas que tem o EGFR. Então, também não tem os efeitos. Mas aí é para amenizar ou para tornar ele remissivo? Para tratar, para a mama, a gente usa para evitar que o câncer volte, assim como para que reduza o tumor. Também para prevenir metástases, né? Isso. A gente usa, tanto para a mama quanto pulmão, a gente usa nesses dois cenários, para evitar que volte e, uma vez que está lá, para diminuir o tumor. Legal. Júlia, tem um recado aí que não tem a ver com câncer Não. E que é bem alegre, né? Uma pausa na programação. Pausamos a programação para um anúncio, que gente, há alguns meses já a gente está fazendo eventos na Praça do Cooperativismo, que é a praça lá da Coap, que o nosso intuito é realmente pegar a cesta e aproveitar, estar entre amigos, estar na nossa comunidade. Com a família, né? Com a nossa família, que todo mundo que faz parte da nossa vida, né? E aí, em especial, o desse mês vai ser muito legal. A gente vai fazer o Bloquinho Mais Amor, que é um esquenta pro Fortal, digamos assim. E aí, como é que vai funcionar? Ele tem um abadá solidário. Então, você pode levar 2 quilos de alimento e trocar pelo seu abadá. E aí, lá a gente vai ter uma estação para você customizar o seu abadá, chegar lá, cortar, fazer tudo que você quiser. E também você pode passar lá na Coap durante a semana para fazer essa troca.
E essas doações, tudo que a gente coletar vai ser doado junto ao Projeto Mais Amor, que é o nosso braço social da Coap, para o Lar Três Irmãs, que é uma instituição que ajuda pacientes 60+. Eu acho que é o giro completo aqui, né? Então, convido todos vocês, vai ser maiores sexta-feira. Informações, Para maiores informações é @coapoficial, nosso Instagram, certo? E vai ser sexta-feira, às 5h30. Importante, lembra? Então venham, participem, o nosso Abadá tá lindo. Confiram o nosso Instagram e não percam, vai ser muito massa. Leandro, nós temos quantos minutos, Leandro Duarte? Coronel, a gente tem mais 2 minutinhos aí para vocês encerrarem as considerações finais do programa. Tranquilo. Pegar os contatos da doutora também, né? Exatamente. Doutora, aproveitar esse tempo, vamos mandar um recado para quem está em casa agora, que a senhora falou muito do tabu, né? Dessa áurea que cobre o termo câncer. O que é que a senhora pode dizer para essas pessoas? Primeiro, não tenham medo de ir ao médico, tá? Segundo, vamos tentar realmente ver o câncer. Não quero romantizar o câncer, mas não é o fim do mundo. Você ter o diagnóstico do câncer e você ter uma equipe capacitada ao seu lado, ter familiares ao seu lado, é possível ter muita qualidade de vida durante o tratamento do câncer. É essa a mensagem que eu queria deixar. Eu entro muito nessa luta de tentar tirar essa cortina de fumaça do câncer. Eu ontem mesmo, quinta-feira, eu atendi uma paciente que ela disse uma palavra para mim que eu estava doida para reverberar, que ela, doutora, o câncer me trouxe vida. Porque ela só trabalhava. Quando ela teve o diagnóstico do câncer, e um câncer metastático, ela parou, mudou de emprego, voltou para a faculdade dela. Ela faz outro projeto social. Ela diz que hoje é muito mais feliz do que ela aceitou. Ela tem metástase? Ela tem metástase. Ela faz tratamento há 2 anos, com excelente qualidade de vida. E ela aceitou a doença. E ela disse que a vida dela hoje é melhor do que era antes, porque ela passou a priorizar o que ela realmente gosta. Ninguém precisa esperar ter câncer para ter esse tipo de atitude, mas mesmo você tendo o diagnóstico, tendo um tratamento mensal, é possível se ter qualidade de vida, é possível sim aproveitar o dia de hoje. É essa a mensagem que eu queria deixar para todos que estão me ouvindo. Então a mudança de hábito deu uma sobrevida a ela incrível, né? Com certeza, com certeza. E a mentalidade também, né, de aceitar. Às vezes eu vejo muitos pacientes, não aceito, não quero falar essa palavra. A gente tem que aceitar. A aceitação é fundamental para o segmento de tudo, do tratamento, da sua relação com as outras pessoas. Legal. Passa rápido, né, Leandro? Voado. Coronel, ele achei estranho hoje, não mandou beijo pra ninguém, Pois abraço pra ninguém. Deixa eu mandar um abraço para Humberto Viana, que ele está ouvindo a gente agora. Mas eu queria agradecer sempre Júlia, Leandro, doutora Luciana, obrigado por ter vindo, muito esclarecedor, e a gente gosta muito de trazer novidades que agreguem valor ao nosso bordão, que é o envelhecimento ativo e saudável. Eu adorei participar, foi bem legal a conversa. Muito obrigada, doutora, obrigada a todo mundo que ouviu e todo mundo que participou. Um beijão. Sábado que vem tem mais, né, Leandro Duarte? Exatamente, Coronel, a partir das 9 horas da manhã, o nosso encontro aqui na Tempo FM por um envelhecimento ativo e saudável. Hoje recebemos aqui no Tempo 60+, a doutora Luciana Castro, oncologista clínica e especialista em oncogenética. Foi um prazer, doutora, seja sempre bem-vinda aqui à Tempo FM. Bom, Tempo 60+, está terminando, agradecendo aí pela sua participação, pela sua audiência também.